Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Hoje volto aqui com o Bitcoin cotado a 9.140 dólares. Que dia ótimo para o Bitcoin. Sim, rompemos a nossa cunha para cima e o objetivo desse vídeo vai ser fazer uma atualização rápida a partir de uma análise técnica e de sentimento do preço. Vamos tentar estimar as probabilidades de uma maior probabilidade de a gente ter um rompimento aqui para cima e fazer uma onda 3 que pode levar o preço a testar pontos muito importantes, ou se a gente tem uma probabilidade de fazer uma armadilha aqui e devolver toda essa alta, tá bom? Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Em especial, dúvidas sobre a estratégia de sentimento que eu vou continuar falando sobre hoje, tá? Se você não viu o vídeo de ontem, eu recomendo você ver para entender a estratégia de sentimento, porque aqui nesse vídeo de agora, eu vou te mostrar onde essa estratégia de sentimento mandou a gente vender nessa alta e onde ela pode mandar a gente comprar numa possível correção para quem ainda está de fora do Bitcoin e está procurando entradas, beleza? Então vamos lá, investidores. Estou aqui no 4 horas para analisar o Bitcoin na BitMEX. O 4 horas para mim está sendo o tempo gráfico que está melhor captando a tendência do Bitcoin no último ano. Ou seja, indiscutivelmente, a tendência no 4 horas ainda é de baixa, tá? As nossas médias e a nossa nuvem de Shimoku ainda são pontos de resistência. Então, para a gente ter uma confluência e todos os tempos gráficos apontando para cima, porque a grande maioria agora está apontando para cima, nós precisamos ver o rompimento, na minha opinião, dos 9.200 e uma consolidação acima desses 9.200. Se romper e consolidar acima dos 9.200, para mim, grande probabilidade do preço ir ultrapassar essas regiões aqui, quem sabe ir testar os 9.700, 9.800, que é um topinho importante, correto? Detalhe, no caminho a gente vai ter uma resistência desses topos que a gente deixou nos 9.300, tá? Nesse momento eu vejo sim uma boa perspectiva para a gente fazer isso, mas nós não podemos descartar a possibilidade da gente fazer uma armadilha e voltar a cair, já que a gente ainda está em tendência de baixa no 4 horas em pontos de resistência, tá? Inclusive eu quero dar um exemplo para vocês aqui, lá do dia 22, 23 de fevereiro desse ano, se eu não me engano, que é quando a gente teve algo bem parecido e o preço acabou revertendo, olha só. Reparem, a gente estava numa tendência de alta há muito tempo, foi até os 10.500 dólares e reverteu essa tendência aqui nessa queda, correto? Depois da queda, a gente ainda teve mais um pumpzinho para fazer mais pessoas comprarem acreditando nessa alta e o preço reverteu logo depois. Então a gente pode sim acontecer isso, tá? E eu vou tentar aqui, a partir de tempos gráficos menores, mostrar o que o preço não pode fazer para a gente ter uma situação como essa, tá, investidores? Para isso, eu vou aqui no 1 hora e mostrar para vocês que, sim, 1 hora já está em tendência de alta e para mim vai ser o tempo gráfico que o preço precisa manter essa tendência de alta dele para a gente não ter uma reversão da tendência, tá? Indiscutivelmente, 8.600 e 8.700 são suportes muito importantes, tá? E o preço tá provando isso pra gente, mas nesse momento, depois dessa demonstração de força, desse rompimento com volume, o que é muito bom, tá? Esse rompimento com volume, eu não quero ver o Bitcoin perdendo a região dos 8.800. Por quê? Porque perdendo essa região, reparem que a gente ficaria sem tanto suporte no VPVR, perderia 0,786 e teria sim uma grande probabilidade da gente fazer um padrão em V voltando aqui. Quem sabe pode até demorar mais, mas voltar e devolver toda essa alta, tá? Então, suportes importantes agora. O principal para mim é os 8.800, não pode perder os 8.800. Em compensação, eu vejo sim suportes importantes antes do preço, suportes que antes eram resistência e agora se transformaram em suporte. Para mim, a região aqui próxima aos 9.000 dólares vai ser uma região de suporte, tá bom? Essa região aqui dos 9.040 e tal é uma região de suporte, indiscutivelmente, próxima a 0.382. Depois eu vejo um suporte muito grande entre os 8.960 e os 8.800, tá bom? Ou seja, essas são regiões sim de buy zone. Quanto mais você esperar, mais conservadora é a sua compra e mais você arrisca não pegar essa onda 3, beleza? Mas o que seria o ideal para a gente fazer compras mais seguras, já que o preço tem a probabilidade de continuar caindo? Caras,
Há duas perspectivas bem interessantes que a gente pode tomar aqui. Uma perspectiva de análise técnica, que para entrar eu vou precisar enxergar um padrão de continuação e um rompimento desse padrão. Essa, sem dúvidas, é a maneira mais conservadora de você entrar, porque aí, dessa maneira, você não estaria tentando adivinhar o final da onda corretiva. Ou seja, se eu vier aqui e pegar para vocês uma possível onda 1, uma onda 2 e uma onda 3, se eu comprasse aqui só porque era 9.040 ou 8.900 ou 8.800, eu estaria tentando fazer o quê? Adivinhar o final de uma onda 2. A gente sabe que não é o nosso objetivo na análise técnica tentar adivinhar fundo. Então, o ideal sempre é a gente esperar um padrão de continuação. Para mim, se formar uma bandeira aqui, outra bullish falling wedge, vai ser uma ótima oportunidade para a gente entrar nessa onda 3, mas para quem ainda não entrou, tá? Para quem tá comprado igual eu acho que a gente tá numa boa situação, as probabilidades agora estão a nosso favor e eu não pensaria em realmente shortar o Bitcoin nesse momento aqui, porque o único tempo gráfico que tá apontando para baixo no momento é o 4 horas, tá? Diário para cima, 1 hora para cima, 15 minutos para cima. Beleza, investidores? Então, numa perspectiva de análise técnica, é isso que você tem que esperar. Porém, e se eu utilizar a estratégia de sentimento que eu apresentei para vocês ontem para tentar fazer boas entradas hoje? Vamos lá. Primeiramente, eu vou mostrar onde essa estratégia de sentimento mandou a gente vender nessa alta, para vocês relembrarem ela, e depois eu vou fazer o contrário, onde ela teoricamente vai mandar a gente comprar. Vamos lá, investidores. Investidores, antes de falar da estratégia, eu vou relembrar para vocês os 5 passos dela, dessa estratégia de contra-tendência. Vamos lá? Primeiro passo que a gente teria que fazer para fazer uma venda nessa região, nesse pump, seria entender que a gente estaria operando a favor de uma tendência dominante. Estávamos, né? Por quê? Porque o 4 horas está em tendência de baixa. Então a gente estava retestando as zonas de resistência do 4 horas. Se isso não tivesse acontecendo, se a gente estivesse rompendo aqui, já não seria uma boa operação de contra-tendência, correto? Depois disso, o que a gente tem que fazer? Tem que olhar o CoinFarm. Se o CoinFarm está com 52% para o lado que a gente vai operar contra, e estava, o CoinFarm estava com 53% de long, ou seja, a gente tem que olhar para vender. Depois, o que a gente tem que fazer? Esperar o gatilho no Open Interest e ou nas liquidações. Então, vejam quando o Open Interest cai muito e se as liquidações também acontecerem, é um plus para você entrar na sua operação. Onde vocês enxergam o Open Interest caindo muito? Eu vejo claramente que do pump dos $9.000 até a região dos 9.140, a gente não teve uma queda tão grande de Open Interest. Porém, quando a gente veio dos 9.120 até os 9.220, né, eu acho que foi, a gente vê uma queda gigante no Open Interest, que daria sim o nosso gatilho para a gente procurar realizar as nossas operações, ou quem sabe até abrir uma posição de short, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês porque o ideal seria só realizar, mas vamos manter o raciocínio aqui. Além disso, a gente também vê muitas liquidações, tá? 7.7 nesse primeiro candle e depois mais 7 milhões. Então, quem seguiu a estratégia até aqui estava 100% correto, beleza? Depois do terceiro passo, o que a gente tem que olhar? O price action e o volume. Ou seja, a gente quer entender que muitas pessoas compraram errado no topo, o que foi o caso aqui, né? A gente já falou do grande volume que a gente teve, e também a gente quer ver pelo price action um candle com muitas pessoas ficando presas aqui, olha só. E é o que acontece, né? A gente deixa um pavio aqui dos 9.220 até os 9.150. Então, sim, para mim, o price action também estava dando uma boa oportunidade para a gente sair, realizar uma operação ou quem sabe até abrir uma operação de short, correto? Continuando, indo para o Tensor Charts avançado. E aqui no Tensor Charts avançado, eu vou te mostrar o motivo pelo qual eu não shortei, tá? Basicamente, aqui nós mostramos 3 indicadores para vocês. Os heatmaps, que mostram pontos onde a gente pode ter uma distribuição, e é o que a gente vê aqui, olha só, o preço indo lá, pegando liquidez, as instituições pegando liquidez e ele voltando. A gente também vê muitas pessoas comprando a mercado. Porém, qual que foi o motivo aqui que não me permitiu shortar o Bitcoin? O MDM. O MDM claramente estava bullish. Claramente a gente via que as baleias estavam tentando fazer o Bitcoin subir
Ou seja, se as baleias começam a colocar muita ordem abaixo, a gente não quer shortar aqui e ir contra essas instituições, correto? Então o MDM aqui, ele talvez salvaria a gente de não ser estopado dessa nova subida que a gente teve até os 9.200, tá bom? E nesse momento, o que a gente vê aqui no MDM? Uma grande predominância das compras, tá? Então eu vejo sim que esse rompimento foi um rompimento muito legal. Foi um rompimento que as baleias agora estão tentando manter o preço acima dos 9.000 dólares, beleza? Então essa seria uma estratégia para você realizar, ao meu ver, mas não para shortar por causa do MDM. Correto? Seguimos os 5 passos, como vocês podem ver, e é uma estratégia muito interessante. Detalhe, e agora, né? E agora pra gente comprar, o que a gente tem que fazer? Esses passos, basicamente, ao contrário. Entendendo também que, como é uma correção, talvez a gente não vai precisar de movimentos tão fortes, indicações tão fortes, pra gente fazer a nossa reentrada, fazer a nossa compra. Correto? Vamos lá. O que eu preciso? Primeira coisa, me certificar que eu estou operando a favor da tendência dominante. Então, se eu procurar aqui, qual a tendência que eu vou ficar de olho para eu entrar? Numa hora, correto? Então eu vou ficar de olho para entrar na correção aqui, numa hora, nessa tendência, que numa hora já está de alta, no 15 minutos já está de alta, correto? Então, a tendência que eu vou operar aqui, para pegar essa onda 3 é uma hora, eu não poderia comprar se eu tivesse com tudo apontando para baixo, correto? Não, eu tenho que ter uma tendência e me embasar numa tendência de alta em algum tempo gráfico, beleza? Continuando, depois disso o que eu vou ter? Eu vou ter que o CoinFarm vai ter que abaixar drasticamente esse número de compra aqui. Eu não posso comprar com 54%, não posso comprar com 52%, mas como é uma correção, se eu começar a ver aqui 50%, eu já vou ficar de olho para entrar, tá bom? Essa é uma pequena diferença que a gente tem numa entrada de contra-tendência totalmente, igual foi a entrada hoje mais cedo, e essa entrada que a gente poderia reentrar numa tendência de alta com claramente muitas instituições tentando fazer o preço se manter acima dos 9.000 dólares, tá? Então, acima dos 52% eu nem pensava, mas se ficar 50-50, eu já acho que para essa estratégia de sentimento já faz um pouco mais sentido, tá bom? Detalhe, obviamente que se ficar 52% de venda aqui, é uma confirmação maior e uma entrada mais conservadora por essa estratégia, né? Um gatilho de entrada mais conservador. Depois que a gente vê isso aqui em 50% ou 52%, o que a gente vai ter que olhar? Nós vamos ter que olhar os outros 4 passos, tá bom? Ou seja, vou ter que, os outros 3 passos, né? Ou seja, vou ter que olhar o Open Interest das liquidações, o Price Action e o Tensor Charts avançado. Agora, ao contrário, investidores, quando o preço cair aqui, eu vou querer ver uma queda no Open Interest, correto? E liquidações. Quando o preço, por exemplo, olha só que interessante, quando a gente teve essa queda aqui dos 9.160 até os 9.130, olha o que o Open Interest fez. Ele caiu de 611 para 605. E tipicamente quando isso acontece, a gente está próximo de uma reversão, nem que seja no curto prazo. Olha, o preço vai de 197 até acima dos 9.200 de novo, correto? Mas, era para a gente entrar só por causa dessa queda no Open Interest? Não. Por quê? Porque nenhum dos outros fatores da nossa estratégia estavam confluentes. Então, espera todos esses fatores estarem confluentes para você fazer a sua entrada. Beleza, investidores? Eu sei que é um pouco complicado, tá? E se você tem interesse em se transformar em um especialista em análise de sentimento, eu fortemente recomendo você o projeto de Zero a Trader, onde nós temos módulos somente de análise de sentimento, tá bom? Ou seja, você vai aprender a utilizar todos esses indicadores e muito mais estratégias para fazer entradas baseadas não só na análise de sentimento, mas também em confluência com a análise técnica. Beleza, investidores? O que para mim agora, por exemplo, seria o sinal dos sonhos? Seria o Bitcoin começando a corrigir aqui, formando uma bandeira sem tanto volume, e lá embaixo nessa bandeira, na minha buy zone ali abaixo dos 9.000 dólares, ter uma queda no Open Interest, liquidação, o CoinFarm já tiver legal para mim e o Tensor Charts avançado também. Ou seja, eu consigo fazer uma entrada aqui muito boa e uma entrada que eu posso até aumentar ela depois de uma confirmação de um rompimento desse padrão, possível padrão gráfico aqui que eu acho que pode acontecer. Beleza? Deu para entender, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários.
ou recomendo realmente vocês participarem do projeto para se tornarem especialistas em análise de sentimento e de análise técnica também. Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.